Olá, tudo bem com você? Continuando a nossa série de estudos do Livro dos Espíritos. Hoje o nosso tema é a evolução nos diferentes mundos que existem. Se você quer saber mais sobre esse tema, continue com a gente. Se estiver gostando dessa série, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com outras pessoas para que possam conhecer o Livro dos Espíritos e o Espiritismo também. Então vamos lá. O Kardec pergunta para os espíritos como que é, né, a evolução nos diferentes mundos, como que ela ocorre, né? E os espíritos esclarecem que nos diferentes mundos é como na Terra. Existem diversos espíritos encarnados ao mesmo tempo e com vários níveis evolutivos. É claro que, de acordo com o nível de evolução daquele mundo, vai predominar um nível evolutivo. Então, por exemplo, a Terra é um mundo mais atrasado. Então, o predomínio ainda na Terra é o predomínio do mal, conforme é esclarecido também no Livro dos Espíritos. Em mundos que já são mais adiantados, vai haver espíritos que predominam o bem, mas tem diversos níveis evolutivos encarnados nesses planetas também, né? E Kardec pergunta então, como que se dá então quando um espírito vai de um planeta para o outro, né? Encarna em um planeta e depois encarna em outro planeta. Ele leva a sua inteligência, ele leva as suas características. E a resposta dos espíritos é que sim, que a inteligência, aquelas conquistas que o espírito já teve, permanecem. Acontece às vezes de que aquele corpo em que o espírito vai encarnar não está preparado ou não consegue atender àquela inteligência. Então, às vezes, existe alguma limitação por conta daquele organismo, daquele corpo. Mas o espírito ainda mantém a sua inteligência, as suas características, mas com alguma limitação em alguns casos, de acordo com aquele espírito. Então, o que ocorre é que em cada mundo, os corpos, a vida orgânica se adapta ao mundo, né? As características daquele mundo. Então, um corpo físico em um outro mundo pode ser diferente da Terra e o espírito pode sentir essa adaptação. Então, por isso, talvez a inteligência dele no primeiro momento não consiga se manifestar. E esse corpo nos outros mundos, ele vai ser de acordo com as características daquele mundo, de acordo com a matéria que existe lá, a predominância dos elementos químicos que existe lá. Esse corpo vai ser constituído dessa forma. Então pode haver grandes diferenças nos corpos de acordo com o meio em que aquele corpo foi desenvolvido. Então não todos os corpos vão ser iguais, mas os espíritos vão manter as suas características. E da mesma forma ocorre com o perispírito. Quando o espírito vai para um outro mundo, o perispírito também precisa se adaptar, porque o perispírito, como a gente viu em vídeos anteriores, ele é um intermediário entre o corpo e o espírito e ele é composto por matéria, né? Uma matéria mais sutilizada, mais etérea, mas é matéria também. Então o perispírito também precisa sofrer essa adaptação para poder continuar fazendo o intermédio entre o espírito e o corpo. Conforme o mundo é mais puro, mais evoluído, mais já desenvolvido, o perispírito vai ficando ainda mais etéreo, vai ficando cada vez mais sutil. Em mundos puros, o perispírito é muito sutil, é como se para a gente, né, que ainda está em um mundo muito primitivo, ainda muito atrasado, que é a Terra, é como se para a gente esse perispírito nesses mundos evoluídos e puros quase nem existisse. Algo muito sutil que não pode ser nem percebido por espíritos como nós. Então, essa depuração do perispírito e essa eterização, que é o que ele ficar cada vez mais sutil, vai se dando de acordo com o nível evolutivo do espírito e do mundo em que ele está encarnando para viver. E outro ponto que eles falam, os espíritos em relação a essas diferenças, não há uma linha divisória clara entre um estágio e outro. Então os espíritos vão evoluindo gradativamente, mas não existe um momento em que você fala, esse espírito agora, daqui para frente, ele é de um nível evolutivo X, né? Então deixou de ser um espírito na escala dos espíritos que a gente já viu lá atrás, da ordem tal, e foi para outra ordem, dos espíritos imperfeitos, tornou um espírito, um bom espírito. Isso é muito gradativo, então às vezes ele ainda conserva características de um determinado grupo, mas já conquistou
características e um outro grupo que está mais à frente. Isso vai se dando paulativamente, de forma gradativa, essa evolução vai acontecendo. Então eles fazem uma analogia, por exemplo, com a criança, né? A criança vai evoluindo passo a passo, ela tem que passar pela infância, passar pela adolescência, para depois se tornar um adulto. E o espírito é a mesma coisa. Para ele se tornar um espírito puro, vão sendo dados passos gradativos, e essas divisões entre as fases evolutivas não são muito claras, porque são muitas características, e o espírito vai evoluindo cada hora uma característica, depois outra, e vai conquistando esses degraus passo a passo. Outro ponto importante, né, é que os espíritos puros, eles também têm um mundo, eles não vivem sem uma morada fixa no espaço, como de repente a gente poderia pensar por já estarem evoluídos. Eles também têm um mundo. Acontece que nesse mundo eles já não estão tão presos como a gente aqui na Terra, que a gente está preso à Terra, não consegue sair daqui, né? Eles têm toda a liberdade para estar em vários lugares ao mesmo tempo, e mobilidade muito grande de acordo com a sua evolução. Então eles conseguem abarcar muitos mundos estando morando, vivendo em um mundo apenas. Embora sejam já espíritos muito evoluídos, eles também então têm uma morada, têm um mundo onde eles evoluem. E aí o Kardec, numa nota de rodapé, nessa parte do Livro dos Espíritos, ele fala um pouco sobre o grau de evolução dos planetas aqui do Sistema Solar. Então ele fala que a Terra é um dos planetas mais atrasados. Aí a gente tem outros planetas aqui, como por exemplo Marte. O Kardec esclarece na nota de rodapé que é ainda mais atrasado que a Terra. E temos Júpiter, que é um dos planetas mais evoluídos, e que os espíritos que encarnam aqui na Terra em missão, muitos deles vieram de Júpiter, e nas comunicações do Kardec percebeu isso, que muitos relatam viver em Júpiter e vieram para a Terra para ajudar aqui em missão. Então o Kardec mostra ali na prática como que é a evolução dos mundos, né? E também ele esclarece que isso não necessariamente está ligado à distância do Sol, ao tamanho do planeta, mas sim ao estágio ali evolutivo do mundo e dos seus espíritos. Por hoje é isso, muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe para que também outras pessoas conheçam o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e possam divulgar esse conhecimento também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.